Eu nunca pensei que fosse possível amar alguém e, ao mesmo tempo, sentir nojo e repulsa pela mesma pessoa. Mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante anos, eu dormi ao lado do homem que matou o meu filho. E ninguém percebeu, nem eu. Dizem que o amor cega, mas eu acho que ele hipnotiza. Ele te convence de que o impossível é mentira, de que as coisas ruins só acontecem com os outros. E quando você finalmente acorda, já é tarde demais. Antes de te contar o que aconteceu naquela noite, o momento exato em que descobri quem ele realmente era, me responde uma coisa aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu quero ver até onde essa história vai chegar. Agora respira fundo, porque o que eu vou te contar não é uma história qualquer. É o relato de uma mulher que acreditou ter encontrado um recomeço, mas, na verdade, estava deitada ao lado do próprio pesadelo. Tudo começou 5 anos depois da morte do meu filho, o Lucas. Ele tinha 17 anos quando foi tirado de mim. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é verdade. O tempo só ensina a esconder a dor, a sorrir quando o peito ainda sangra. E foi nesse disfarce, nessa minha tentativa desesperada de viver de novo, que ele apareceu. André, um homem aparentemente gentil, maduro, com aquele tipo de voz que transmite segurança. Ele dizia as palavras certas, no tom certo, e quando eu olhava para ele, eu via tudo o que tinha perdido: estabilidade, carinho, companhia. Ele nunca perguntava muito sobre o meu passado, dizia que respeitava minhas feridas e que não queria abrir nada que me fizesse sofrer. Na época, achei lindo. Hoje, entendo que era conveniente. Nos primeiros meses, ele parecia perfeito. Fazia café antes de eu acordar, me esperava na porta com um sorriso, me chamava de minha luz. E eu acreditava. Acreditava tanto que comecei a achar que talvez o destino estivesse me dando uma nova chance de ser feliz. Mas o destino tem um jeito cruel de brincar com quem perdeu tudo. Lembro de uma noite em especial. Eu estava assistindo TV e passou uma reportagem antiga sobre crimes não resolvidos. O nome do meu filho apareceu na tela por um segundo. Eu gelei. André entrou na sala, viu a minha reação e do nada mudou de canal. Disse: "Não vale a pena se torturar, amor. O passado tem que ficar onde está." Naquele instante, algo dentro de mim estranhou. Como ele sabia o que era aquilo? O nome do Lucas mal tinha sido mencionado, mas eu deixei pra lá, porque o coração machucado aprende a ignorar o que a mente grita. Naquela noite, ele me abraçou como se quisesse esconder algo, e eu, ingênua, deixei. Foi ali que começou o que eu chamo de a cegueira do amor. E por ironia, foi também o início do meu despertar. Depois de tanto sofrimento, eu achava que o universo estava finalmente me recompensando. André surgiu na minha vida como um sol depois de anos de tempestade. Ele apareceu num grupo de voluntários que visitavam mães enlutadas, oferecendo apoio psicológico. A ironia disso é que ele se aproximou de mim fingindo ser alguém que queria ajudar. Na época, eu estava frágil demais para desconfiar de qualquer coisa. Eu só queria alguém que escutasse, que me dissesse que eu ainda podia sorrir sem sentir culpa. E ele fazia isso com perfeição. Me ouvia com atenção, tocava minha mão com cuidado, dizia que entendia a dor que é perder alguém, mesmo que, na verdade, ele fosse o próprio motivo da minha dor. André parecia o tipo de homem que toda mulher gostaria de ter: trabalhador, paciente, engraçado nas horas certas, carinhoso na medida. Ele não tinha pressa. Me mandava mensagens simples, como "comeu bem hoje?" ou "não esquece do casaco, tá frio." E eu, que há anos não sentia esse tipo de cuidado, comecei a me acostumar de novo com a ideia de ser amada. No começo, meus amigos até se alegraram por mim. Diziam que era bom me ver rindo outra vez, que o luto finalmente estava ficando para trás. Mas ninguém sabia o quanto o vazio ainda morava dentro de mim. Eu apenas aprendi a disfarçar. A verdade é que quando a gente perde um filho, nenhuma risada volta a ser completa. Mesmo assim, eu quis acreditar. Eu quis tanto acreditar, que aceitei tudo sem questionar. Quando ele me pediu para morar junto, 6 meses depois, eu nem hesitei. Achei que era um sinal de que a vida estava me devolvendo o que tirou. A casa nova parecia perfeita. Pequena, simples, mas cheia de luz. Ele pintou as paredes de amarelo. Dizia que era para afastar as sombras do passado. Eu chorei quando ouvi isso. Não de tristeza, mas de gratidão. Foi a primeira vez em anos que me senti segura. Ou, pelo menos, eu achava que estava. Mas com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Ele evitava certos assuntos, principalmente quando envolviam o Lucas. Nunca quis ver as fotos, nem ouvir as histórias. Dizia que era para não me ver sofrer, mas hoje eu sei que era medo. Medo de encarar o que ele fez.
Uma vez, durante um jantar, eu falei sobre o caso ainda sem solução e mencionei que a polícia tinha uma nova pista. André ficou pálido, derrubou o copo, tentou disfarçar dizendo que era o calor, mas eu percebi. Foi rápido, mas real. Aquele olhar de quem reviveu um pesadelo. Depois disso, passei a notar outras coisas. Ele trancava um dos armários do escritório. Nunca deixava o celular por perto. E quando eu perguntava sobre o passado dele, mudava de assunto com uma habilidade assustadora. Mas naquela época, eu ainda era uma mulher tentando sobreviver. Não uma investigadora. Eu estava cega pelo carinho que ele me dava, pelas flores de domingo, pelas palavras doces. Ele me fez acreditar que o pior já tinha passado, quando na verdade o pior ainda estava por vir. E o destino, como se quisesse me preparar, começou a dar sinais. Pequenos, quase imperceptíveis. Mas eu não quis enxergar. Não ainda. Os meses seguintes pareciam tranquilos, mas por dentro eu sentia algo diferente. Sabe aquela sensação de que o passado não foi embora, só está esperando o momento certo para bater na sua porta? Era assim que eu me sentia. Mesmo sorrindo, mesmo tentando seguir em frente, havia algo em mim que não descansava. O nome do meu filho, Lucas, ainda ecoava na casa nova, como se o vento o chamasse às vezes. Eu me pegava olhando para o quarto vazio, imaginando como ele estaria se estivesse vivo. André sempre evitava entrar nesse cômodo. Dizia que o cheiro do incenso o incomodava, mas eu sabia que não era o cheiro. Era a presença. Ele sentia o peso de algo ali, dentro. Talvez culpa, talvez medo. Eu ainda não sabia. Lembro de uma noite em que acordei com o André sentado na sala, completamente imóvel, olhando para a parede. A televisão estava desligada. Ele não piscava. Quando me viu, levou um susto, respirou fundo e disse: "Tive um pesadelo. Volta para a cama." Mas quando eu olhei bem, percebi que ele estava suando frio. O olhar dele parecia de alguém que tinha acabado de ver um fantasma. Eu não sabia que, de certa forma, ele realmente tinha visto o fantasma do que fez. Com o tempo, essas cenas se tornaram frequentes. Ele se assustava com sons, com nomes, com qualquer notícia sobre crimes antigos. Uma vez, ouvi ele murmurando algo durante o sono. Cheguei mais perto e quase congelei quando escutei o nome do meu filho. Lucas. Eu não queria. Eu juro que não queria. Meu corpo inteiro travou. Era madrugada. Fiquei parada ali, ouvindo cada palavra sair da boca do homem que eu achava que era meu porto seguro. Mas naquele momento, eu não quis acreditar. A mente humana é estranha. Ela protege a gente da verdade quando a verdade é cruel demais para suportar. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o café, sorri, o beijei na testa. Mas por dentro, o medo começou a crescer. Um medo que eu não conseguia explicar, porque ele ainda não tinha forma. Era só uma sombra, se movendo entre as lembranças que eu tentava esquecer. E como se o universo quisesse abrir meus olhos de vez, algumas coincidências começaram a aparecer. Certo dia, uma vizinha nova se mudou para a rua. Durante uma conversa casual, ela comentou que conhecia André de um bairro distante. Perguntei como, e ela respondeu algo que me gelou por dentro. Ah, ele morava perto de um rapaz que morreu há uns anos. Um tal de Lucas, se não me engano. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Ela não sabia quem eu era. Não sabia que o Lucas era o meu filho. E o jeito como ela falou o nome, como se fosse um detalhe qualquer, me fez querer vomitar. Naquela noite eu fiquei horas olhando para André dormindo. Aquele rosto sereno, respirando tranquilo. E eu me perguntava, como alguém pode esconder tanto dentro de um corpo tão calmo? Eu não tinha provas. Eu não tinha coragem. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Aquele luto que antes me deixava fraca, agora começava a se transformar em outra coisa. Em vigilância, em desconfiança, em raiva. E foi aí que o passado voltou. Não como lembrança, mas como aviso. Depois da conversa com a vizinha, algo dentro de mim quebrou. Era como se uma cortina tivesse caído, revelando uma verdade que eu ainda não tinha coragem de encarar. Mas o corpo sente antes da mente entender. E o meu corpo gritava. Gritava cada vez que André chegava perto demais. Cada vez que dizia, "eu te amo", com aquele mesmo olhar calmo. Calmo demais para quem tinha tanto a esconder. A partir daí, tudo começou a parecer estranho. Pequenas coincidências que antes eu ignorava agora pareciam pistas gritantes. Um dia, estávamos arrumando o sótão quando encontrei uma caixa velha. Ele tentou pegá-la antes de mim, mas fui mais rápida. Dentro, havia papéis antigos, fotos e um pequeno chaveiro enferrujado. Quando vi aquele chaveiro, meu coração parou. Era o mesmo que o Lucas usava quando era criança. Tinha o desenho de um avião,
presente que dei a ele no aniversário de 10 anos. Eu reconheceria em qualquer lugar. Perguntei onde ele tinha conseguido aquilo, e André respondeu sem hesitar. Deve ter sido de um morador antigo. Amor, essa casa era cheia de tralha. Mas havia algo errado. Ele respondeu rápido demais. E o olhar denunciava o que as palavras tentavam esconder. Depois disso, comecei a observar. Eu me tornei silenciosa, mas atenta. Cada detalhe dele começou a me incomodar. O jeito como desviava o olhar quando eu falava do Lucas, a forma como trancava o escritório, e o modo como reagia sempre que alguém mencionava o nome da minha cidade antiga, o lugar onde tudo aconteceu. Certa tarde, quando ele saiu para o trabalho, decidi fazer algo que nunca imaginei. Entrei no escritório dele. As mãos tremiam, mas a curiosidade era mais forte. Abri as gavetas devagar, procurando qualquer coisa que me explicasse aquele sentimento sufocante. Nada. Mas dentro de um envelope amarelado, encontrei uma fotografia. Era uma foto do bairro onde morávamos antes da tragédia. E no canto da imagem, quase apagado pelo tempo, estava o Lucas, de bicicleta. Aquela foto nunca foi divulgada. Nunca. Senti o chão desaparecer. Como ele tinha aquilo? Naquele instante, o medo se misturou com um tipo novo de raiva. Não uma raiva explosiva, mas profunda, silenciosa. A que nasce quando a alma percebe que foi enganada de propósito. Eu ainda não sabia o que ele tinha feito, mas já não havia mais dúvidas de que havia algo sombrio ali. E o pior é que ele percebeu minha mudança. André começou a me observar de volta. Perguntava onde eu ia, com quem falava, quanto tempo demorava. Começou a me chamar de paranoica, dizendo que eu estava vendo coisas que não existiam. E por um tempo, quase acreditei. Porque quando alguém manipula sua mente com carinho e constância, você começa a duvidar da própria sanidade. Mas o universo tem um jeito de gritar quando a gente insiste em não ouvir. E naquela semana, o grito veio. Numa madrugada chuvosa, acordei com um barulho vindo do escritório. A luz estava acesa. André estava de costas, chorando. Falava sozinho, pedindo perdão para alguém. Aproximei-me, devagar, e ouvi claramente. Eu não queria. Ele reagiu. Foi um acidente. Meu corpo inteiro travou. Aquela voz, aquele tom de desespero, não deixava mais espaço para dúvida. Ele estava confessando. E mesmo assim, eu não consegui falar nada. Fiquei parada ali, no escuro, observando o homem que dizia me amar pedir perdão ao meu filho morto. Quando ele se virou, disfarcei. Voltei para a cama fingindo dormir. Mas naquela noite, o sono me abandonou. E junto com ele, o resto da minha inocência. A partir daquele momento, eu soube que precisava da verdade. Inteira, nua, brutal. Mesmo que ela me destruísse. Na manhã seguinte, o mundo parecia igual, mas eu não era mais a mesma. André me beijou na testa antes de sair para o trabalho. O mesmo gesto de sempre. Mas agora, cada toque dele me fazia estremecer. Eu via as mãos que antes me confortavam como mãos de um assassino. E a cada passo que ele dava pela casa, eu sentia como se um estranho caminhasse sobre o túmulo do meu filho. Decidi que precisava de respostas. E naquele dia, o medo cedeu espaço para algo mais forte. A necessidade de saber. Esperei ele sair. A chuva ainda caía fina, lavando o quintal como se o próprio céu quisesse limpar o que estava por vir. Peguei as chaves que ele sempre escondia no bolso do casaco e fui direto até o porão. Um lugar que ele sempre dizia que estava cheio de bagunça e que não valia a pena mexer. Mas no fundo eu sabia. Era ali que a verdade me esperava. O ar estava pesado. A cada degrau, o chão rangia, como se reclamasse da minha presença. Acendi a luz fraca e o cheiro de mofo e ferro enferrujado me fez tossir. Havia caixas empilhadas, ferramentas, e no canto, uma mala antiga. A mesma mala que ele usava quando se mudou para minha casa. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. Ajoelhei e abri a mala. Dentro havia roupas antigas, um caderno e uma pequena caixa de madeira. A caixa estava trancada com um cadeado pequeno. Procurei uma chave, tremendo, até que percebi. O chaveiro enferrujado, aquele com o aviãozinho do Lucas, tinha uma chave presa a ele, e sem pensar, encaixei. O som do cadeado se abrindo foi o som mais assustador que já ouvi. Dentro da caixa havia várias coisas, mas uma delas me tirou o ar. Um pedaço de tecido azul com um pequeno rasgo. Eu conhecia aquele tecido. Era da camiseta que o Lucas usava no dia em que saiu de casa pela última vez. O mesmo tecido que a polícia disse nunca ter sido encontrado. Senti as pernas fraquejarem. Peguei o pano com cuidado, como se estivesse tocando meu filho outra vez. Por um instante, tudo girou. As lembranças vieram como facadas.
O sorriso do Lucas, o barulho da bicicleta, o cheiro do café da manhã daquele dia. E agora, tudo isso estava ali, dentro de uma caixa escondida por um homem que dizia me amar. O desespero me fez chorar, mas o choro logo se transformou em raiva. Raiva de mim por não ter visto, por ter amado o monstro que destruiu a minha vida. Mas ainda assim, parte de mim não queria acreditar. A mente tentava inventar explicações absurdas. Talvez ele tivesse achado o pano por acaso. Talvez alguém o tivesse deixado ali. Mas o coração sabia. E o coração não mente. De repente, ouvi o som da porta da frente. Ele tinha voltado. Corri para esconder a caixa, fechei a mala, limpei as lágrimas. Quando ele entrou, parecia normal. Tranquilo, sorridente. Mas eu tremia tanto que mal conseguia responder. Ele percebeu. "Tá tudo bem, amor?" Perguntou, colocando a mão no meu ombro. Senti o toque dele e me contive para não gritar. Cada célula do meu corpo queria empurrá-lo, correr, fugir. Mas eu só consegui sorrir e dizer: "Tá tudo ótimo." E foi nesse momento que percebi algo assustador. A partir dali, eu teria que mentir melhor do que ele. Porque eu sabia que o homem que eu chamava de meu amor era o mesmo que tirou o meu filho de mim. E ele não podia saber que eu descobri. Ainda não. Depois daquela manhã, nada mais foi o mesmo. Eu comecei a viver como duas pessoas diferentes. A mulher que sorria à mesa do café e a mãe que, em silêncio, jurava vingança. O amor acabou ali, mas eu ainda precisava fingir. Porque qualquer erro, qualquer palavra errada, poderia custar a minha vida. Durante o dia, eu seguia a rotina normalmente. Preparava o almoço, falava sobre o trabalho, ria das piadas dele. Mas quando o André saía, eu me transformava. Virava uma detetive dentro da própria casa. Cada gaveta era um enigma, cada armário uma armadilha. Eu passava horas procurando provas. Qualquer coisa que confirmasse o que eu já sabia no fundo. Comecei pelo computador dele. Criei coragem, liguei a máquina e esperei o barulho da ventoinha encher o silêncio. Ele tinha uma pasta chamada Documentos Antigos. Dentro, havia recortes de jornal, relatórios de acidentes, e entre eles, uma notícia sobre o assassinato do meu filho, o mesmo caso que ele fingia não conhecer. No canto da página, em caneta azul, ele escreveu algo que me fez estremecer. Nem sempre a verdade pode ser dita. Fechei o notebook com as mãos tremendo. Aquela frase ficou girando na minha cabeça o resto do dia. Enquanto ele falava comigo, eu só conseguia ouvir aquilo ecoando. E cada vez mais, eu tinha certeza. Ele sabia que eu estava começando a entender. Nos dias seguintes, passei a anotar tudo. Horários, ligações, comportamentos. Ele começou a sair mais tarde, sempre com desculpas vagas. Reunião, amigo passando por problemas, volto rápido. Mas eu sabia que não eram reuniões. Uma noite decidi segui-lo. Esperei ele pegar o carro e saí logo depois, a pé, pela rua escura. Mantive distância, escondida atrás de carros, tentando não fazer barulho. Ele dirigiu até o bairro antigo, o mesmo onde o Lucas foi visto pela última vez. Estacionou e entrou num bar velho, de fachada descascada. Esperei observando pela janela. Lá dentro, ele conversava com um homem mais velho, gesticulando muito. Parece que discutiam. Em certo momento, o outro homem bateu com a mão na mesa, e André abaixou a cabeça como se estivesse pedindo desculpas. Não conseguia ouvir nada, mas o rosto dele dizia tudo. Era o rosto de quem carrega um pecado. Voltei para casa antes dele. Quando chegou, agiu como se nada tivesse acontecido. Falou do trânsito, das contas, de um filme qualquer na TV. E eu fiquei lá, ouvindo, tentando conter o ódio e o medo que me sufocavam. Eu queria gritar: "Assassino!" Mas ainda não era a hora. Eu precisava de provas. Precisava ter certeza antes de agir. A partir daquele dia, passei a gravar as conversas. Deixava o celular escondido, registrando cada palavra, cada deslize. E aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Ele falava de arrependimento, de acidentes que mudam vidas, de coisas que nunca deviam ter acontecido. E o pior, ele dizia isso sorrindo, como se estivesse aliviado por tirar um pouco do peso. Mas o peso agora estava sobre mim. Eu dormia ao lado de um assassino. E cada vez que ele virava no colchão, o barulho das molas me fazia acordar, achando que era o último som que eu ouviria. Mesmo assim, eu seguia em silêncio. Porque a dor, quando amadurece, se transforma em estratégia. E a minha estratégia era simples. Esperar o momento certo. Esperar ele baixar a guarda. Esperar a verdade aparecer, inteira e sem máscaras. E ela apareceu. Não do jeito que eu imaginava, mas de um modo que eu jamais vou esquecer. Tudo mudou naquela sexta-feira. Era o aniversário do Lucas.
Mesmo depois de tantos anos, eu ainda acendia uma vela, colocava a foto dele na mesa e pedia em silêncio para que me desse um sinal. Qualquer coisa que me mostrasse que ele estava em paz. Mas naquele dia, o sinal veio de um jeito que eu nunca poderia imaginar. E não veio dele. Veio do homem que tirou a paz de nós dois. André saiu cedo, dizendo que passaria o dia resolvendo assuntos de trabalho. Mas algo me dizia que era mentira. Eu sentia o peso de uma coincidência cruel. Ele sempre arrumava uma desculpa para não estar comigo nas datas que envolviam meu filho. Talvez culpa, talvez covardia, ou talvez medo de me olhar nos olhos e ver que eu já sabia. Depois que ele saiu, decidi procurar algo que ainda faltava. Eu sabia que a verdade estava ali, dentro daquela casa. Só não sabia onde. Comecei pelo escritório outra vez, vasculhando cada canto, cada pasta. Nada. Mas quando já estava prestes a desistir, notei uma pequena rachadura atrás da estante. Empurrei o móvel com dificuldade e encontrei uma tábua solta na parede. Atrás dela, um envelope grosso, coberto de poeira. Meu coração acelerou. Abri devagar, sem fôlego. Lá dentro havia várias folhas amareladas, relatórios de investigação, anotações da polícia e, entre elas, uma carta. Reconheci a caligrafia de André. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. No topo estava escrito: confissão, para o caso de eu não aguentar mais. Senti o mundo girar e comecei a ler. Naquela noite, eu não sabia quem ele era. Discutimos por causa de uma bicicleta que quase bati. Com o carro. Ele me xingou. E eu perdi a cabeça. Não queria machucar, juro. Mas quando empurrei, ele caiu. Bateu a cabeça na pedra. O som, eu nunca esqueci o som. Pensei em chamar ajuda, mas o desespero foi maior. Arrastei o corpo, apaguei o rastro e fugi. No outro dia, vi a notícia. Jovem de 17 anos desaparece. O nome dele era Lucas. E desde então, eu nunca mais dormi. Parecia que o chão tinha desaparecido sob os meus pés. A cada palavra, eu sentia o sangue sumir do meu corpo. O homem que eu amava, o homem que dividiu anos da minha vida, era o assassino do meu filho. Não por acidente, não por impulso, mas porque escolheu esconder, mentir e me fazer viver ao lado dele, como se nada tivesse acontecido. Sentei no chão, sem conseguir respirar. O papel caiu das minhas mãos, e o som que saiu de mim não parecia humano. Era um grito abafado, um misto de dor, raiva e incredulidade. Chorei até não ter mais força. E no meio do choro veio o ódio. Aquele ódio frio que nasce quando o amor morre de vez. Naquele instante, não havia mais espaço para dúvidas. A confissão estava ali, escrita com a caligrafia dele. Não era imaginação, nem paranoia. Era fato. E agora, eu precisava decidir o que fazer com isso. Guardei a carta dentro da blusa. Fechei a parede. Limpei tudo. Quando ele voltasse, eu queria estar calma, tranquila. Porque a partir daquele dia, o jogo mudava. E eu não seria mais a mulher enganada. Seria a mulher que o enganaria. Eu esperei ele voltar como quem espera o próprio destino. As horas pareciam dias. Cada barulho na rua fazia meu coração disparar. Eu sabia que quando ele cruzasse aquela porta, nada seria como antes. Quando o som da chave girou na fechadura, minhas mãos estavam geladas. André entrou sorrindo, como se o mundo fosse leve. Trouxe flores. Flores brancas, as mesmas que o Lucas gostava. Para iluminar a casa, ele disse. E eu quis rir. Mas o riso veio com gosto de sangue. Você demorou. Falei, tentando parecer normal. Ele se aproximou, pousou as flores na mesa e me olhou. Tive um dia longo, mas agora tô aqui. Aquela voz que um dia me acalmou, agora me dava náusea. Eu o encarei por longos segundos, e algo nele mudou. O sorriso desapareceu, e um traço de preocupação surgiu em seu rosto. Ele percebeu. Talvez não soubesse o quê, mas sentiu que algo estava errado. Sentei à mesa e pedi para ele se sentar também. Ele obedeceu, meio hesitante. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Peguei a carta no bolso e a coloquei na mesa. Devagar. Ele olhou para o papel e o olhar dele mudou. Em um segundo, a expressão de segurança desabou. Os olhos se encheram de pavor. Tentei manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. Você quer me explicar isso, André? Por alguns segundos, ele ficou em silêncio. Depois, abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a cair, mas eu não via arrependimento. Via desespero. O desespero de quem sabe que o castelo de mentiras acabou de ruir. Foi um acidente, ele começou. Eu não sabia quem ele era. Juro por Deus, eu não sabia. Eu só queria consertar as coisas depois, mas quando te conheci, não consegui. Não conseguiu o quê? Dizer a verdade?
Minha voz saiu fria. Você teve anos, André. Anos dormindo ao meu lado, me abraçando, ouvindo eu chorar pelo meu filho. E mesmo assim, continuou fingindo. Ele chorava, implorando. Tentava se aproximar, mas eu levantei da cadeira. A raiva me queimava por dentro. Não toca em mim! Gritei. Você tirou o que eu tinha de mais sagrado. E depois teve a coragem de se esconder atrás do meu luto. Ele se ajoelhou. Eu tentei ser uma pessoa melhor. Eu achei que, se eu te amasse o suficiente, talvez o passado se apagasse. Essas palavras me feriram mais do que qualquer faca, porque ali estava a verdade nua. Ele não se arrependeu de ter matado. Ele se arrependia apenas de ter sido descoberto. Olhei para ele e, pela primeira vez, vi o monstro por trás da máscara. O rosto calmo, o olhar manso. Tudo era parte de uma encenação, um teatro que durou anos. E eu era o público enganado. Fui até o quarto, peguei a caixa de madeira, joguei sobre a mesa. Isso aqui é o que restou do meu filho. E você teve a audácia de esconder isso de mim, de guardar um pedaço dele como um troféu. Ele chorava, murmurando pedidos de perdão, mas eu não ouvia mais. Minha mente só repetia uma frase. Ele matou o meu filho. Peguei o telefone, disquei o número da polícia. Mas antes de apertar o último dígito, hesitei. Parte de mim queria que ele fosse preso, que pagasse por tudo. Mas outra parte queria olhar nos olhos dele e ver o mesmo medo que eu senti todos esses anos. E naquele instante, algo dentro de mim mudou. A mãe em mim pedia justiça. A mulher traída pedia vingança. E as duas, pela primeira vez, queriam exatamente a mesma coisa. Eu fiquei ali parada, com o telefone na mão, o coração batendo descompassado. O cursor piscava na tela como se me perguntasse: e agora? Era simples. Bastava apertar um botão e tudo acabaria. Mas nada na vida é simples quando a alma está em pedaços. Ele continuava ajoelhado no chão chorando, murmurando o mesmo pedido. Me perdoa. Foi um erro. Eu era outro homem. Mas não existe erro que enterre um filho. Não existe outro homem que apague o sangue nas mãos. Olhei para ele e pensei em tudo o que vivi desde o dia em que o Lucas morreu. As noites em claro, os gritos que eu dava sozinha, as orações que o céu ignorou. E depois, o amor. Esse amor doentio que me cegou. Eu dormi ao lado do assassino do meu filho. Eu o amei. E ele me olhou nos olhos todos os dias, sabendo da verdade. Isso era o que mais doía. O telefone pesava nas minhas mãos. Era como se eu tivesse duas vozes dentro de mim. Uma sussurrava: entrega ele, faz o que é certo. A outra gritava: olha o que ele te fez, faz ele pagar. Eu sempre fui uma mulher calma, mas o luto ensina coisas que ninguém deveria aprender. Ensina que a dor pode se disfarçar de coragem. E a coragem, às vezes, pode se disfarçar de loucura. Fui até a cozinha, abri a gaveta. A faca estava lá, limpa, brilhando sob a luz fria da lâmpada. André me olhava, imóvel, os olhos marejados. Ele entendeu, e pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi medo nele. Medo de mim. Me aproximei devagar, cada passo pesando como se o chão fosse afundar. Levantei a faca, mas ele não reagiu. Apenas fechou os olhos e disse baixinho: se isso vai te dar paz, então faz. Aquela frase me cortou mais do que o aço, porque eu percebi que ele não queria paz. Ele queria se livrar da culpa, e eu seria o meio. Baixei a faca, joguei o telefone no chão, caí de joelhos, chorando. A raiva, o amor, o ódio, o luto, tudo se misturou. Eu não sabia mais quem eu era. Mãe, vítima, assassina em potencial. Tudo que eu sabia era que nada traria o Lucas de volta. Ele se aproximou e tentou me tocar, mas eu gritei: sai de perto. Levantei, ainda tremendo, e olhei para ele uma última vez. Você vai viver. Vai acordar todos os dias com o peso do que fez. Vai olhar para mim e lembrar do que destruiu. Essa vai ser a sua prisão. E eu vou ser o seu castigo. Fui até o quarto, peguei a carta, a caixa e coloquei tudo num saco. Saí de casa sem olhar para trás. A chuva caía outra vez, como no dia em que tudo começou. E eu andei sem destino, com a alma rasgada, mas de pé. Porque às vezes, sobreviver é o único tipo de vingança possível. Naquela noite, deixei o envelope na delegacia, anonimamente. Não assinei, não falei nada. Só entreguei. E pela primeira vez dormi sem sonhar. Porque o pesadelo finalmente tinha mudado de endereço. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse medo de seguir. Eu mudei de casa, de bairro, de vida. Do André, nunca mais ouvi nada. Não sei se foi preso, se fugiu, se ainda está por aí.
respirando o mesmo ar que o meu filho já respirou um dia. Mas no fundo isso já não importava mais. Porque a verdade, por mais cruel que seja, liberta. E a minha libertação começou no dia em que eu parei de ter medo dele. Demorou, mas eu entendi algo que me acompanhará até o último dia da minha vida. O luto não some. Ele só muda de forma. E às vezes, se transforma em força. Durante muito tempo, eu me culpei por ter deixado aquele homem entrar na minha casa, na minha vida, na minha alma. Mas hoje, eu vejo que foi justamente essa dor que me fez despertar. Ela me ensinou a enxergar o que eu me recusava a ver. Não só nele, mas em mim mesma. A mulher que antes vivia à sombra, do passado agora aprendeu a caminhar na escuridão sem se perder. Hoje, quando olho a foto do Lucas, não vejo só o que perdi. Vejo o que ainda carrego. Vejo a coragem dele em mim. E de alguma forma, acredito que ele me guiou até a verdade. Como se lá do outro lado tivesse me sussurrado: "Mãe, já chega. Agora é hora de viver." Fechei os olhos. Respirei fundo e deixei o vento tocar meu rosto. E foi ali que percebi que a vingança nunca traz paz. Ela só preenche o vazio com outro tipo de dor. Mas a verdade, mesmo que doa, cura. E eu escolhi a verdade. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Deixa o like nesse vídeo e comenta o que você teria feito no meu lugar. Eu leio todos os comentários, e cada um deles me mostra que de algum jeito não estou sozinha nessa jornada. E se essa história te tocou, compartilha. Porque às vezes contar a verdade de alguém é o primeiro passo para curar a dor de muitos. E nunca se esqueça, o mal se disfarça de muitas formas. Às vezes até de amor. Mas a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de aparecer.